Homem rico abandona suas bebês gêmeas em barco furado no rio, mas Caramelo viu e fez o impossível. O dia ainda nem tinha clareado direito quando algo estranho chamou a atenção de quem vivia às margens do rio. Um barco velho, de madeira gasta, girava devagar na água barrenta, deixando escapar um rangido inquietante a cada movimento. Dentro dele, duas bebês gêmeas choravam baixinho, envoltas em pano simples, alheias ao perigo silencioso ao redor. O rio seguia seu curso como sempre, mas aquela cena quebrava a rotina de uma cidade acostumada a resolver tudo em silêncio. Poucos metros dali, entre raízes expostas e o cheiro úmido da terra, um cachorro caramelo observava tudo com atenção incomum. Ele não latiu de imediato, não correu. Apenas ficou ali, atento, como se entendesse que aquele momento mudaria muitas vidas. Enquanto isso, do outro lado da margem, um homem de roupas bem cuidadas se afastava sem olhar para trás, carregando um peso invisível que ninguém mais via. Essa história não começa com respostas, mas com perguntas que atravessam o coração. Por que aquelas bebês estavam ali? O que levou alguém a deixá-las à própria sorte? E por que um simples cachorro seria o primeiro a perceber que algo precisava ser feito? Antes de continuar, aproveite este momento para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Sua participação ajuda essas histórias a continuarem sendo contadas. À medida que o sol começa a subir e a cidade desperta, o cachorro caramelo passa a rondar a margem do rio, inquieto, insistente, como se tentasse avisar alguém. É assim que uma mulher simples, acostumada à rotina da feira e ao barulho das conversas, acaba seguindo aquele animal sem imaginar que sua vida seria atravessada por um acontecimento maior do que qualquer escolha que já tivesse feito. O rio, que sempre foi fonte de sustento, festa e tradição para aquela comunidade, agora se torna o centro de um desafio que vai se estender por meses. Entre olhares desconfiados, chuvas que transformam a paisagem e decisões que exigem coragem, cada passo dado terá um preço. Nada será fácil, nada acontecerá por acaso. E enquanto a cidade observa, comenta e julga, um cachorro caramelo, movido apenas pela lealdade e por um medo que precisa aprender a enfrentar, começa a fazer o impossível para proteger quem ainda não pode se defender. O dia ainda engatinhava quando o rio acordou antes da cidade. A água barrenta seguia seu caminho lento, carregando folhas, galhos e o reflexo pálido do céu que começava a clarear. O silêncio era quebrado apenas pelo canto distante de um galo e pelo barulho suave das marolas batendo na margem. Foi nesse instante, quando quase ninguém olhava, que um barco velho apareceu, girando devagar, como se estivesse perdido. Dentro dele, duas bebês gêmeas se mexiam inquietas. Os panos simples que as envolviam estavam úmidos, e o choro baixo, cansado, parecia pedir socorro sem força suficiente para atravessar o rio inteiro. O barco tinha uma fenda discreta no fundo, nada escandaloso à primeira vista, mas suficiente para deixar a água entrar lentamente, como um aviso silencioso de que o tempo não estava a favor delas. Poucos metros adiante, um homem bem vestido observava a cena com o corpo rígido. Seus sapatos caros afundavam levemente na lama da margem, um contraste estranho com aquele cenário simples. Ele respirou fundo, passou a mão no rosto e desviou o olhar. Não havia pressa em seus gestos, apenas um peso que parecia empurrá-lo para longe dali. Sem dizer palavra, ele se afastou, desaparecendo entre as árvores que levavam à estrada de terra. O rio ficou outra vez sozinho. Ou quase. Entre as raízes expostas de uma mangueira antiga, um cachorro caramelo acompanhava tudo em silêncio. Seu pelo curto tinha manchas mais claras nas patas e no focinho, marcas de quem já enfrentará muitos dias de sol e chuva. Caramelo não entendia palavras, mas entendia o tom do mundo. E algo naquela manhã estava fora do lugar. Ele inclinou a cabeça, farejou o ar e sentiu o cheiro da água misturado a algo novo, frágil, diferente. Seus ouvidos se mexeram quando o choro chegou mais forte, trazido pelo vento leve. Caramelo deu alguns passos à frente, parou, recuou. O rio sempre lhe causará desconforto. Não era medo puro, mas respeito. A correnteza escondia perigos que ele aprenderá a evitar. Mesmo assim, algo puxava para perto. O barco girou mais uma vez e encostou em um banco de areia raso, quase imperceptível para quem não conhecia o rio como os moradores antigos. A água ali batia mais fraca, mas continuava entrando pela fenda. Caramelo se aproximou da margem, as patas afundando no barro frio. O cheiro da madeira molhada, o rangido baixo do casco e o choro das bebês se misturaram em sua cabeça como um chamado impossível de ignorar. Ele latiu. Um latido curto, inseguro.
Depois outro, mais firme. Do outro lado da margem, uma casa simples começava a se movimentar. Rosa, acostumada a acordar cedo para preparar os quitutes que vendia na feira, parou no meio da cozinha ao ouvir o som. Enxugou as mãos no pano pendurado no ombro e olhou pela janela. Reconheceu o cachorro quase de imediato. De novo você, Caramelo, murmurou, já sorrindo sem perceber. Caramelo era conhecido por aparecer e desaparecer conforme a vontade. Às vezes dormia perto da feira, às vezes sumia por dias. Não pertencia a ninguém, mas também não era totalmente sozinho. Rosa pegou um casaco leve e saiu, seguindo o latido insistente. Quando chegou à margem do rio, o cheiro forte da água subindo encontrou seu nariz. Ela franziu a testa ao ver o barco parado de forma estranha. Aproximou-se mais, com cuidado, sentindo o barro gelado sob os pés. Foi então que ouviu o choro. O coração de Rosa apertou. Ela correu até a beira, ajoelhou-se e enxergou as duas bebês. Por um instante, ficou sem reação. O mundo pareceu encolher até caber dentro daquele barco velho. Meu Deus! Sussurrou, a voz falhando. Caramelo observava cada movimento. Seus olhos escuros iam das bebês para Rosa, como se esperasse dela uma decisão. Quando Rosa estendeu os braços e tocou o barco, sentiu a madeira ceder um pouco. A água já cobria parte do fundo. Sem pensar duas vezes, ela entrou na água rasa, ignorando o frio que subiu pelas pernas. Pegou primeiro uma das bebês, depois a outra, apertando-as contra o peito. O choro aumentou, mas agora havia calor humano ali. Caramelo deu alguns passos para trás, inquieto. O barulho da água o deixava tenso, mas ele não saiu de perto. Quando Rosa voltou para a margem, molhada e tremendo, ele se aproximou e começou a cheirar os panos das crianças, com cuidado, como se estivesse reconhecendo algo precioso. Rosa sentou-se no chão, respirando fundo. Olhou ao redor, procurando alguém, qualquer sinal de explicação. Não havia bilhete, não havia marca. Apenas o barco, o rio e aquele silêncio pesado. Quem faria uma coisa dessas? Disse baixinho, mas para si mesma. Ela sabia que aquela decisão mudaria sua vida. Sabia que não tinha dinheiro sobrando, nem espaço, nem respostas. Ainda assim, ao olhar para os rostos pequenos e vermelhos de choro, algo dentro dela se firmou. Era o mesmo sentimento que a fazia ajudar vizinhos, dividir comida, ouvir histórias na feira. Um senso antigo de responsabilidade que vinha da cultura da cidade, onde ninguém virava as costas para quem precisava. Caramelo sentou ao lado dela, encostando o corpo magro em sua perna. Pela primeira vez desde que se lembrava, ele sentiu que não podia simplesmente ir embora. Havia ali uma missão que não entendia completamente, mas aceitava. O sol começou a subir, iluminando a água turva e revelando melhor a fenda no barco. O rio seguia seu curso, indiferente, como sempre. Mas, naquela manhã, ele também testemunhava o início de algo que não seria esquecido. Rosa se levantou com cuidado, ajeitando as bebês nos braços. Olhou para Caramelo e falou, como se ele fosse capaz de responder. Você não saiu daqui por acaso, saiu? Caramelo apenas abanou o rabo, devagar. E, enquanto voltavam juntos para a casa simples, o cheiro de café recém-passado começava a se espalhar pela vizinhança, misturando-se ao som da cidade que despertava, sem imaginar que aquela manhã comum já tinha se transformado em um marco silencioso para todos. Rosa entrou em casa com passos lentos, como se cada movimento precisasse de cuidado redobrado para não assustar as bebês. O chão simples de cimento ainda estava frio da madrugada, e o cheiro de café que ela havia deixado no fogo parecia agora distante, quase fora de lugar diante da nova realidade que ocupava seus braços. Ela fechou a porta com o pé, apoiou as crianças sobre a mesa de madeira e respirou fundo, sentindo o peso do que estava fazendo se acomodar dentro do peito. As bebês choravam baixo, num som cansado, como se já tivessem gasto quase toda a força que tinham. Rosa pegou panos limpos no armário, os mesmos que usava para cobrir os bolos na feira, e começou a secá-las com delicadeza. As mãos tremiam, não apenas pelo frio, mas pela mistura de medo e responsabilidade. Não havia planejado nada daquilo. Ainda assim, enquanto cuidava delas, um sentimento antigo despertava, algo que ela acreditava ter enterrado há muito tempo. Caramelo entrou logo atrás, sacudindo as patas para se livrar do barro. Ele percorreu a casa com um olhar atento, farejando cada canto, como se estivesse avaliando se aquele espaço era seguro.
Parou perto da mesa e sentou, mantendo os olhos fixos nas bebês. Não latia, não se mexia demais. Apenas vigiava. Rosa percebeu a presença dele e comentou em voz baixa, mais para aliviar o próprio nervosismo do que esperando resposta. Disse que aquela casa nunca tinha recebido visitas tão pequenas e que ela mesma não sabia se estava preparada. O cachorro inclinou levemente a cabeça, atento ao tom, e depois se deitou perto da porta, numa posição estratégica. Mesmo sem entender palavras, entendia que precisava ficar ali. Com o passar das horas, o dia clareou por completo. O som da cidade ribeirinha começou a se espalhar. Canoas cortando o rio, vozes ao longe, passos apressados de quem ia para o trabalho. Rosa sabia que não demoraria para alguém notar sua ausência na feira. Aquilo a preocupava, mas mais urgente era garantir que as bebês estivessem bem. Ela improvisou uma pequena cama com uma caixa reforçada, forrada com panos macios. Observou os rostos das gêmeas com atenção, percebendo como eram parecidas, mas não iguais. Uma parecia dormir com mais facilidade, enquanto a outra se mexia mais, como se estivesse sempre alerta. Rosa sentiu um nó na garganta ao pensar em quem poderia ter deixado aquelas crianças ali. Não conseguia imaginar uma justificativa que não doesse. Caramelo se aproximou da caixa e cheirou o ar com cuidado. Depois se deitou ao lado, encostando o corpo como se quisesse transmitir calor. Rosa notou aquilo e, pela primeira vez desde a manhã, deixou escapar um sorriso rápido. O cachorro, que sempre viveu à margem, agora assumia um papel que nem ele parecia entender completamente. No meio da manhã, Dona Celina apareceu no portão. Era uma mulher de postura rígida, conhecida na vizinhança por observar tudo e opinar sobre todos. Rosa sentiu o estômago apertar quando ouviu a voz chamando seu nome. Sabia que perguntas viriam, e ainda não tinha respostas. Ao entrar, Dona Celina percebeu imediatamente a presença das bebês. Seus olhos se arregalaram, e o silêncio que se seguiu foi pesado. Rosa explicou a situação como pôde, falando do rio, do barco, do cachorro que insistira em latir. Não dramatizou, mas também não escondeu nada. A mulher ouviu tudo com expressão fechada, cruzando os braços. Dona Celina pensou alto, disse que aquilo poderia trazer problemas, que a cidade falava demais, que situações assim costumavam gerar comentários e confusão. Sua motivação não era maldade, mas medo de desordem. Ela acreditava que cada coisa tinha seu lugar e que improvisos emocionais costumavam acabar mal. Enquanto as duas conversavam, Caramelo se levantou e ficou entre Dona Celina e a caixa das bebês. Não rosnou, não ameaçou, mas sua postura era firme. Rosa percebeu o gesto e sentiu um misto de gratidão e surpresa. O cachorro parecia entender que precisava proteger aquele espaço. Dona Celina notou o comportamento e comentou que aquele animal estava diferente. Rosa respondeu que talvez sempre tivesse sido assim, só nunca tivera motivo para mostrar. A conversa terminou sem decisões concretas. Dona Celina saiu dizendo que voltaria mais tarde e que era preciso pensar com calma. Quando ficou sozinha novamente, Rosa sentou-se na cadeira da cozinha e levou as mãos ao rosto. O cansaço finalmente a alcançava. Pensou em sua vida antes daquele dia, na rotina previsível, nos dias iguais. Pensou também nas perdas que já tinha enfrentado, nas escolhas que fizera para sobreviver sem depender de ninguém. Aquela situação mexia com feridas antigas, mas também com algo que parecia esperança. Caramelo se aproximou devagar e colocou a cabeça sobre o joelho dela. Rosa passou a mão em seu pelo áspero, sentindo o calor do corpo dele. Ali, naquele gesto simples, encontrou um pouco de equilíbrio. Disse em voz baixa que não sabia como resolver tudo, mas que não faria nada sozinha. À tarde, o choro das bebês diminuiu. Elas dormiam mais tranquilas, embaladas pelo som distante do rio e pelo ambiente silencioso da casa. O sol entrava pela janela, iluminando partículas de poeira no ar. O cenário parecia calmo, mas Rosa sabia que aquela tranquilidade era frágil. Mais tarde, alguns vizinhos começaram a aparecer, atraídos pela ausência dela na feira e pelos rumores que já começavam a circular. Cada visita trazia um olhar diferente. Curiosidade, preocupação, julgamento. Rosa repetia a história, uma e outra vez, sentindo o peso de cada reação. Alguns ofereciam ajuda, outros aconselhavam cautela. Caramelo permanecia atento o tempo todo. Mudava de posição conforme as pessoas entravam e saíam, sempre mantendo as bebês em seu campo de visão. Em determinado momento,
um barulho mais alto vindo da rua o deixou agitado. Ele se levantou, latiu uma única vez e depois se calou, percebendo que não havia perigo imediato. A água do rio, visível ao fundo, refletia o céu que começava a mudar de cor com a aproximação da noite. No início da noite, Rosa preparou uma refeição simples. Comeu pouco, sem muita fome. Sentou perto da caixa das bebês e ficou observando o movimento de seus peitos pequenos subindo e descendo. Pensou no futuro, nas dificuldades que certamente viriam. Sabia que cuidar de 2 crianças exigiria mais do que boa vontade. A chuva começou fina, quase um sussurro no telhado. O cheiro de terra molhada invadiu a casa, trazendo lembranças da infância de Rosa, quando o rio também subia e mudava a paisagem. Ela sabia que aquela época do ano trazia desafios extras. O nível da água poderia subir rápido, afetando caminhos, rotinas, tudo. Caramelo reagiu ao som da chuva com inquietação. Aproximou-se da porta, olhou para fora, depois voltou para perto das bebês. Rosa percebeu que ele também tinha suas próprias inseguranças. O rio, agora mais escuro, parecia ainda mais imponente. Mesmo assim, o cachorro não se afastava. Antes de dormir, Rosa organizou a casa como pôde. Preparou um espaço ao lado da própria cama para as bebês. Deitou-se vestida, pronta para levantar a qualquer sinal. O cansaço pesava, mas o sono demorou a chegar. Pensava no homem que deixará as crianças ali. Pensava no futuro incerto. Pensava também no cachorro que, sem pertencer a ninguém, escolhera ficar. Caramelo deitou-se próximo à cama, com o corpo voltado para a porta. Seus olhos se fecharam aos poucos, mas seus ouvidos continuaram atentos. Aquela casa, que sempre fora apenas um abrigo simples, agora tinha se transformado em algo maior. Um lugar de proteção improvisada, sustentado por decisões feitas sem garantia alguma. Do lado de fora, o rio continuava seu curso, indiferente e constante. A cidade dormia sem saber que, dentro daquela casa modesta, um novo núcleo se formava, frágil e resistente ao mesmo tempo. Nada estava resolvido. Nada era fácil. Mas algo essencial havia sido decidido, mesmo sem palavras. O terceiro dia amanheceu com o céu pesado e o ar úmido, típico das manhãs em que o rio parece respirar mais forte. Rosa acordou antes do sol, despertada por um choro mais insistente. Levantou-se devagar, com o corpo dolorido pela noite mal dormida, e foi até as bebês. Pegou uma no colo, depois a outra, tentando acalmá-las com movimentos suaves, repetindo gestos que aprenderá observando outras mulheres da cidade ao longo da vida. Caramelo abriu os olhos no mesmo instante. Levantou-se, sacudiu o corpo e foi direto para perto de Rosa. Sentou-se, atento, acompanhando cada movimento. Ele ainda estranhava aquela nova rotina, mas já começava a entender que aqueles sons significavam cuidado, não ameaça. O cheiro das bebês já não lhe era estranho. Faziam parte do território agora. Rosa preparou água morna, improvisou uma pequena higienização e trocou os panos. Enquanto cuidava delas, pensava em como sua vida tinha se reorganizado em poucos dias. A feira, que sempre fora sua principal fonte de renda, estava parada. O dinheiro guardado não duraria muito. Ainda assim, toda vez que olhava para aqueles rostos pequenos, sentia que recuar não era uma opção possível. Do lado de fora, a cidade começava a acordar. O som de vozes atravessava a rua, misturado ao barulho de passos apressados. Algumas pessoas já sabiam do que tinha acontecido. Outras apenas desconfiavam. Em cidades pequenas, o silêncio nunca dura muito. Dona Celina voltou ainda pela manhã. Entrou sem a mesma rigidez do dia anterior, mas com o olhar atento. Trouxe um pacote com fraldas e alguns panos limpos. Colocou tudo sobre a mesa sem dizer nada por alguns segundos. Depois comentou que não dormira direito pensando naquela situação. Disse que não concordava com improvisos, mas que também não conseguia ignorar 2 crianças indefesas. Rosa agradeceu com um aceno tímido. Não houve abraço, mas houve entendimento. Dona Celina explicou que algumas pessoas comentavam que havia quem achasse perigoso, que outros acreditavam ser uma responsabilidade grande demais para uma mulher sozinha. Sua motivação era evitar que a situação fugisse do controle, mas aos poucos algo dentro dela começava a ceder. Enquanto conversavam, Caramelo se posicionou perto da porta, atento aos sons da rua. Quando ouviu passos diferentes, levantou-se e olhou para fora.
Era apenas um vizinho curioso, mas o cachorro não relaxou de imediato. A postura vigilante começou a ser notada por todos que entravam na casa. Aquilo transmitia uma sensação de proteção difícil de explicar. Ao longo da manhã, mais visitas surgiram. Uma senhora trouxe leite. Outra ofereceu ajuda com roupas. Cada gesto vinha acompanhado de comentários, perguntas e olhares avaliadores. Rosa respondia como podia, sentindo o peso da exposição. A cultura da cidade valorizava a solidariedade, mas também alimentava julgamentos silenciosos. O rio, visível ao fundo, estava mais cheio do que no primeiro dia. A chuva da noite anterior começava a mostrar seus efeitos. A água subia lentamente, cobrindo partes da margem que antes ficavam secas. Rosa observou isso com preocupação. Sabia que, em breve, atravessar certos caminhos ficaria mais difícil. O ambiente começava a mudar, anunciando desafios práticos. No início da tarde, Rosa decidiu sair rapidamente para buscar alguns itens básicos. Pediu a dona Celina que ficasse com as bebês por alguns minutos. A mulher hesitou, mas concordou. Caramelo reagiu imediatamente, seguindo Rosa até a porta e depois voltando para perto da caixa das crianças, como se entendesse que precisava ficar ali. Quando Rosa saiu, o cachorro sentou-se diante da caixa, imóvel. Dona Celina observou a cena em silêncio. Nunca tinha visto um animal agir daquela forma. Aquilo mexeu com algo dentro dela, lembranças de quando seus próprios filhos eram pequenos e a casa vivia cheia de responsabilidades. Rosa voltou rápido, trazendo o básico. Ao retornar, encontrou tudo em ordem. As bebês dormiam e Caramelo continuava no mesmo lugar. Dona Celina comentou que talvez aquele cachorro fosse mais do que parecia. Disse que ele parecia compreender o que estava em jogo. Rosa concordou com um sorriso cansado. Nos dias seguintes, a cidade passou a observar mais atentamente. Algumas pessoas paravam em frente à casa, fingindo olhar o rio, mas na verdade tentando ouvir, ver, entender. Os comentários variavam. Havia quem elogiava a coragem de Rosa. Outros achavam que aquilo acabaria mal. A ausência de explicações claras alimentava suposições. Caramelo passou a reconhecer os sons da vizinhança. Sabia diferenciar passos conhecidos de estranhos. Latia apenas quando sentia algo fora do comum. Rosa começou a confiar naquele instinto. Em vários momentos, antes mesmo de alguém bater a porta, Caramelo já estava atento, avisando com o corpo tenso. O conflito interno do cachorro começava a se manifestar com mais força. Sempre que Rosa precisava se aproximar do rio, mesmo que fosse apenas para lavar panos, Caramelo demonstrava inquietação. A água mais cheia, o som mais forte da correnteza despertavam nele um desconforto visível. Ele se aproximava, mas mantinha distância. A experiência passada, que ele não conseguia racionalizar, fazia seu corpo reagir. Rosa percebeu isso e passou a respeitar o limite dele. Nunca o forçava. Falava com ele em tom calmo, como se explicasse o que estava fazendo. Aos poucos, o cachorro permanecia mais próximo, mesmo com o medo ainda presente. Pequenos avanços, conquistados com esforço. Uma tarde, enquanto Rosa lavava roupas na beira do rio, uma das bebês começou a chorar alto dentro de casa. Caramelo ouviu e ficou agitado. Olhou para o rio, depois para casa, indeciso. A água parecia mais escura naquele dia. Mesmo assim, ele correu em direção à casa, latindo, chamando atenção. Rosa ouviu e voltou rapidamente. O choro cessou logo depois, mas o esforço do cachorro foi evidente. Ele tremia levemente, não apenas pelo esforço físico, mas pela tensão. Esse episódio marcou Rosa. Ela percebeu que Caramelo enfrentava algo interno sempre que precisava agir perto do rio. A ligação entre eles se fortalecia não apenas pelo cuidado com as bebês, mas pela compreensão silenciosa das fragilidades um do outro. No final da semana, um fato começou a circular com mais força. Algumas pessoas comentavam que um homem bem vestido tinha sido visto nas redondezas no dia em que tudo aconteceu. Ninguém sabia exatamente quem era, nem o motivo de sua presença. A informação era vaga, mas suficiente para despertar curiosidade. Rosa ouviu isso na boca de uma vizinha e sentiu um frio no estômago. Ela não tinha interesse em caçar explicações, mas sabia que aquela história não ficaria enterrada. A cidade não esquecia facilmente. O rio, menos ainda. À noite, enquanto a chuva voltava a cair fina,
Rosa sentou-se perto da janela, observando a água subir mais um pouco. Caramelo estava deitado aos seus pés. As bebês dormiam tranquilas. O cenário parecia calmo, mas carregava uma tensão silenciosa. Rosa pensou no futuro imediato. Precisaria voltar à feira em algum momento. Precisaria de ajuda. Precisaria enfrentar opiniões contrárias. Tudo isso sem saber como aquela história terminaria. Ainda assim, dentro dela, algo permanecia firme. Não era certeza, nem coragem exagerada. Era apenas a decisão de continuar, um dia de cada vez. Caramelo levantou a cabeça e olhou para o rio. Seus olhos refletiam a água em movimento. Ele não entendia o que viria, mas sabia que não sairia dali. Aquela casa, aquela mulher, aquelas crianças, tinham se tornado parte de sua vida de forma definitiva. A cidade observava. O rio seguia mudando. E, no meio disso tudo, um cachorro caramelo, acostumado a sobreviver sozinho, começava a aprender o significado de permanecer. A manhã seguinte chegou com o céu ainda encoberto por nuvens, como se o tempo estivesse refletindo o clima tenso que começava a tomar conta da cidade. Rosa acordou antes do sol, como de costume, mas o dia já começava a pesar sobre seus ombros. As bebês estavam dormindo tranquilas, mas o som da chuva que caía lá fora fazia pensar que a situação estava prestes a mudar de novo, e dessa vez não seria algo fácil de enfrentar. Enquanto as bebês ainda descansavam, Rosa se levantou devagar e foi até a janela da sala. O rio, que sempre parecia distante, agora parecia mais próximo, como se a natureza estivesse prestes a engolir tudo. A água havia subido mais durante a noite, invadindo as margens, levando embora pedaços de terra e plantas. Era uma visão perturbadora, mas também familiar. Rosa sabia que aquele rio não perdoava. Ele tomava o que quisesse e nunca voltava atrás. Ela suspirou, apertando os olhos contra o vidro, tentando entender o que a esperava. Caramelo, sempre atento aos movimentos de Rosa, levantou-se da sua cama improvisada no chão e se aproximou dela. Seus olhos brilhavam no reflexo da luz da manhã, e ele parecia mais alerta do que nunca. Quando ela se virou para ele, o cachorro se deitou aos seus pés, como se estivesse dizendo sem palavras que a protegeria de qualquer coisa que viesse. As bebês começaram a acordar, e o choro suave de uma delas trouxe Rosa de volta à realidade. Ela foi até a caixa onde as tinha colocado para dormir e pegou a primeira, acalmando-a com carinho. Era impressionante como ela já se acostumara com aquelas pequenas, como se já fossem suas. Sem pensar, ela começou a cantar baixinho, algo que sua mãe sempre fazia para acalmá-la quando era criança. A melodia simples, mas cheia de afeto, ajudava a tranquilizar a bebê, e logo ela adormeceu novamente. Foi nesse momento que um barulho vindo da porta fez virar rapidamente. Ela sabia quem era antes mesmo de olhar, pois a batida suave, seguida de passos calculados, era inconfundível. Dona Celina estava ali, mais uma vez. Ela entrou sem esperar ser convidada, como sempre fazia, e olhou para a cena com uma expressão pensativa. Rosa percebeu que havia algo diferente no olhar da mulher, como se ela soubesse que o peso das decisões estava, enfim, começando a se acumular. Rosa, disse Dona Celina, sua voz firme mas carregada de preocupação. Já falei com algumas pessoas da cidade. Tem muita gente comentando sobre essas crianças. Não vou mentir para você, não é fácil lidar com isso. As pessoas começam a falar, e tudo isso pode virar um problema. Rosa olhou para ela com uma expressão séria, sem dizer nada por um instante. Sentiu o peso das palavras de Dona Celina como se fossem uma lâmina, mas também sabia que não podia ignorá-las. Era dura a realidade de viver numa cidade pequena onde as pessoas se importam com tudo, até com o que não deveriam. Eu sei, Rosa respondeu, a voz baixa, como se estivesse conversando consigo mesma. Mas elas não têm culpa de nada. Alguém tem que cuidar delas. Dona Celina olhou para a caixa das bebês, e então seus olhos se suavizaram. Eu entendo, disse ela com um suspiro. Só que você tem que pensar nas consequências. Não é só você e essas crianças. Vai ter gente perguntando, investigando. Pode ser que alguém venha atrás dessa história e queira saber quem abandonou essas meninas. E tem mais uma coisa, Rosa. O rio está subindo. A água vai cobrir mais da margem, e a cidade está começando a ficar tensa com a situação. O que você vai fazer? Rosa olhou para o rio lá fora, observando as águas turvas se movendo com uma força imensa.
Ela sabia que Dona Celina estava certa. O rio estava cada vez mais perto, e a cidade estava começando a olhar com mais intensidade para sua casa. Algo precisava ser feito, e logo. Mas o que? Como lidar com isso? O que você sugere? Rosa perguntou, virando-se para a mulher que, mesmo sem dar muitas respostas diretas, sempre tentava ajudar a quem precisasse. Dona Celina olhou por um momento, e depois se aproximou dela. Eu sugiro que você busque ajuda fora da cidade, disse ela com calma. Vá até a cidade maior, fale com as autoridades, com assistentes sociais. Talvez seja melhor que elas sejam levadas para um abrigo, onde terão mais chances de uma vida melhor. Aqui, a coisa vai ficar feia se você continuar tentando resolver sozinha. A sugestão de Dona Celina parecia simples, mas Rosa sabia que não seria fácil. Sair da cidade significava deixar tudo o que ela conhecia. Significava também abrir mão de algo que ela já começava a sentir como sua responsabilidade. Rosa olhou para as bebês e, por um instante, imaginou um futuro sem elas. Algo dentro de si se apertou. Ela sabia que não podia deixá-las para trás. Caramelo, que havia se deitado novamente, ergueu a cabeça assim que percebeu o peso da conversa. Ele olhou para Rosa, seus olhos fixos, como se tentasse comunicar algo. Não era um olhar de dúvida ou medo, mas sim de compreensão. Caramelo entendia que a mulher ali à sua frente estava diante de uma escolha difícil, e ele sabia que não poderia fazer nada além de estar ali, ao seu lado, pronto para agir quando necessário. O tempo parecia ter parado enquanto Rosa ponderava as palavras de Dona Celina. Mas a verdade era que, mesmo com todas as advertências, mesmo com todos os medos, algo dentro dela insistia que precisava fazer a escolha mais difícil. Não podia simplesmente entregar aquelas crianças para outra pessoa, mesmo que fosse para um abrigo. Elas eram agora parte de sua vida. Dona Celina, disse Rosa, finalmente, com a voz firme, eu não vou deixá-las. Eu não sei o que vai acontecer, mas vou fazer o possível para que elas fiquem aqui. Talvez a cidade precise entender isso. Dona Celina olhou, aparentemente surpresa pela determinação de Rosa. Ela abriu a boca para falar, mas parecia não encontrar as palavras certas. Ela sabia que Rosa estava sendo corajosa, mas também sabia que isso poderia trazer mais complicações. Em vez de contestar, a mulher apenas suspirou e balançou a cabeça. Você tem mais coragem do que eu imaginava, Rosa. Só espero que você esteja certa. Porque, se as coisas começarem a ficar complicadas, ninguém vai poder salvar você sozinha. Rosa sentiu o peso das palavras, mas não vacilou. Ela sabia que a escolha que tomava não seria fácil, mas também sabia que não havia outro caminho. As bebês precisavam dela, e ela não abandonaria aquelas duas pequenas. Não importava o que as pessoas pensassem. Não importava o que o rio fizesse com a cidade. Caramelo levantou-se de sua posição no chão e caminhou até Rosa. Ele se posicionou ao lado dela, olhando-a com seus olhos gentis, como se estivesse oferecendo todo o apoio que ela precisasse. Rosa abaixou-se e passou a mão em seu pelo, sentindo a conexão silenciosa entre eles. Ele não precisava falar. Ele estava ali, firme, como sempre estivera. A decisão estava tomada. Rosa olhou mais uma vez para o rio, para a cidade e para o futuro incerto. Sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas, mas também sabia que, ao lado de Caramelo, ela não estava sozinha. A luta estava apenas começando, mas ela estava disposta a enfrentá-la. O céu lá fora estava começando a clarear, e uma leve brisa atravessava a casa. O dia parecia promissor, mas Rosa sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A mudança no clima não demorou a mostrar suas consequências. Em poucos dias, o rio que antes apenas rondava a margem passou a ocupar espaços que costumavam ficar secos por meses. A água avançava lenta, mas constante, trazendo um cheiro forte de barro e folhas apodrecidas. As tábuas das pequenas pontes improvisadas começaram a ficar escorregadias, e a cidade inteira precisou se adaptar a uma nova rotina. Rosa sentiu o impacto logo na primeira manhã em que tentou sair de casa com as bebês. O caminho até a feira estava parcialmente coberto de água, e ela precisou escolher com cuidado onde pisar. O som da correnteza estava mais alto, mais presente, como se o rio quisesse lembrar a todos que ainda mandava ali. Ela amarrou um pano firme ao redor das crianças, prendendo-as junto ao corpo, e respirou fundo antes de sair. Caramelo observava tudo com atenção. Assim que Rosa se aproximou da porta,
ele se levantou de um salto. Seu corpo ficou tenso quando ouviu o som da água mais próxima. As orelhas se moveram, os olhos atentos. Mesmo assim, ele não recuou. Ficou ao lado dela, como vinha fazendo desde o primeiro dia, mesmo quando o medo tentava dominar seus movimentos. Ao pisarem fora de casa, o primeiro obstáculo se apresentou. Um trecho do caminho estava coberto por água turva, não muito profunda, mas suficiente para provocar insegurança. Rosa parou por alguns segundos, avaliando. Caramelo ficou à frente, aproximou-se da água e recuou um passo. O desconforto era visível. Ele lembrava demais daquele som, daquela sensação. Rosa se agachou e falou com ele em tom baixo, tranquilo. Disse que precisava passar, que não tinha outra escolha. Não pediu que ele entrasse, apenas que ficasse perto. Caramelo respirou fundo, como se reunisse forças que nem sabia que tinha, e avançou lentamente. A água molhou suas patas, subiu um pouco mais do que ele gostaria. O coração acelerou, mas ele não parou. Cada passo era um esforço visível. Quando chegaram ao outro lado, Caramelo sacudiu o corpo inteiro, como se quisesse se livrar daquela sensação incômoda. Rosa sorriu, mesmo cansada, e agradeceu em voz baixa. Aquela travessia simples tinha custado muito mais do que parecia. Na feira, o clima era diferente. As pessoas comentavam sobre o rio, sobre as casas mais baixas, sobre o medo de perder mercadorias. E, claro, comentavam sobre Rosa e as bebês. Algumas mulheres mais velhas se aproximaram, oferecendo ajuda discreta. Trouxeram roupas, conselhos, palavras de apoio. Outras apenas observavam, avaliando cada gesto. Caramelo ficou debaixo da banca, atento. De vez em quando, levantava a cabeça a ouvir vozes diferentes. Ele começava a reconhecer quem vinha com boas intenções e quem vinha apenas por curiosidade. Seu instinto se aguçava a cada dia. Foi ali, entre sacos de farinha e cestos de legumes, que Rosa ouviu pela primeira vez um comentário mais concreto sobre o homem bem vestido. Uma mulher disse que o tinha visto novamente, agora próximo à igreja, sempre observando à distância. Não falava com ninguém, apenas ficava ali, como se esperasse algo. Aquela informação deixou Rosa inquieta. Ela não sabia o que pensar, mas sentiu que aquela presença silenciosa ainda teria impacto. Com o passar das semanas, o rio continuou subindo. Algumas casas precisaram ser esvaziadas temporariamente. A paisagem mudou. Onde antes havia chão batido, agora havia reflexos de céu na água. O som constante da correnteza passou a fazer parte do dia e da noite. Dormir se tornou mais difícil. Rosa acordava várias vezes para verificar as bebês, para ouvir o nível da água, para garantir que tudo ainda estava sob controle. Caramelo também mudou. Dormia menos profundamente, levantava-se a qualquer barulho diferente. Em certos momentos, sentava perto da porta e ficava olhando para fora, como se vigiasse o rio. O medo ainda existia, mas agora vinha acompanhado de um senso de: o que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Responsabilidade que o empurrava para frente. Um dos maiores desafios surgiu numa tarde em que a chuva caiu mais forte do que o esperado. A água subiu rápido, bloqueando a passagem principal da rua. Rosa estava em casa, sozinha com as bebês, quando percebeu que precisaria buscar ajuda para reforçar a porta dos fundos, por onde a água começava a se infiltrar. Era preciso atravessar um trecho alagado. Ela hesitou. Olhou para Caramelo, que já estava inquieto. A água escura passava com mais força do que nos dias anteriores. Aquilo era mais do que ele já tinha enfrentado. Mesmo assim, Rosa sabia que precisava agir. Com cuidado, improvisou uma proteção para as bebês, colocando-as em um lugar mais alto da casa. Falou com elas como se entendessem, prometendo voltar logo. Caramelo ficou ao lado delas enquanto Rosa se preparava para sair. Ele olhou para as crianças, depois para Rosa, indeciso. Quando Rosa abriu a porta, a água entrou com mais força. O cheiro de rio invadiu a casa. Caramelo recuou um pouco, sentindo o coração disparar. A lembrança do medo antigo voltava com força. Mas então ele ouviu um som vindo da caixa das bebês. Um resmungo pequeno, quase um choro. Aquilo foi o suficiente.
Caramelo correu até a porta e saiu na frente, sem olhar para trás. A água molhou suas pernas, o empurrou levemente, mas ele seguiu. Cada passo era um desafio, mas ele não parou. Rosa foi logo atrás, surpresa e emocionada com a atitude do cachorro. Juntos, atravessaram o trecho alagado e conseguiram a ajuda de um vizinho para reforçar a casa. O retorno foi mais difícil. A correnteza parecia mais forte, e Caramelo escorregou uma vez, recuperando o equilíbrio com esforço. Rosa segurou firme, sentindo o coração apertado. Quando finalmente entraram em casa, exaustos e molhados, ela se ajoelhou e abraçou o cachorro com força. Caramelo aceitou o carinho, ofegante, mas com os olhos brilhando. Aquela vitória tinha custado caro, mas algo dentro dele tinha mudado. A partir daquele dia, a cidade passou a olhar Caramelo de outra forma. Não era mais apenas o cachorro que rondava a feira. Era o cachorro que enfrentava o rio. Crianças começaram a apontar para ele, contando histórias exageradas. Mulheres comentavam com admiração. Ele se tornou, aos poucos, um símbolo silencioso de resistência. Dona Celina, que antes apenas observava com cautela, passou a ajudar com mais frequência. Sua motivação agora vinha de um lugar mais pessoal. Ela se via em Rosa, na coragem que nunca teve. Passou a trazer comida pronta, a ficar com as bebês para que Rosa pudesse resolver questões práticas. Não dizia muito, mas suas ações falavam por ela. Em uma tarde mais calma, quando o rio parecia dar uma trégua, Rosa percebeu um homem parado do outro lado da rua. Ele estava bem vestido, mesmo com o barro ao redor. Não se aproximou. Apenas observou a casa por alguns minutos antes de ir embora. Rosa sentiu um arrepio. Não havia ameaça visível, mas havia algo não resolvido ali. Caramelo percebeu a presença do homem antes mesmo de Rosa. Ficou alerta, corpo rígido, olhos fixos. Não latiu. Apenas observou, como se gravasse aquela figura na memória. Quando o homem se afastou, o cachorro relaxou um pouco, mas não esqueceu. À noite, Rosa demorou a dormir. Pensava nas dificuldades financeiras, no futuro das bebês, no rio imprevisível e naquele homem silencioso. Sentia medo, mas também uma determinação que nunca havia experimentado antes. Cada dia exigia esforço. Cada pequena vitória trazia um novo desafio. Caramelo deitou-se ao lado da cama, cansado, mas atento. O som da água continuava forte lá fora, mas agora ele sabia que podia enfrentá-lo, mesmo com medo. Não porque queria, mas porque precisava. E assim, enquanto o rio seguia mudando a paisagem e a cidade aprendia a conviver com a incerteza, um cachorro caramelo seguia fazendo o impossível todos os dias, sem saber que sua maior prova ainda estava por vir. O rio finalmente deu sinais de cansaço depois de semanas avançando sobre a cidade. A água ainda estava alta, mas já não subia com a mesma pressa. Algumas áreas começaram a reaparecer, cobertas de lama escura e folhas amassadas. O cheiro era forte, marcante, e fazia parte da rotina agora. A paisagem, antes conhecida, parecia outra. Rosa caminhava com mais cuidado, aprendendo novos caminhos, novos horários, novos limites. As bebês cresciam visivelmente. Os choros já tinham ritmos diferentes, os olhos começavam a acompanhar movimentos, e pequenos sons surgiam entre um descanso e outro. Rosa se emocionava ao perceber esses detalhes. Cada sorriso involuntário, cada movimento das mãos, parecia confirmar que sua decisão, apesar de difícil, tinha sentido. Ainda assim, o cansaço era constante. Dormia pouco, trabalhava quando podia e vivia alerta. Caramelo acompanhava tudo de perto. O corpo dele também mostrava sinais do esforço das últimas semanas. As patas estavam mais ásperas, o pelo sempre um pouco úmido por causa da proximidade constante com a água. Mesmo assim, ele não diminuía o ritmo. Continuava atento, vigilante, sempre entre a porta e as bebês. A casa tinha se tornado seu território definitivo. Numa manhã mais clara, Rosa decidiu ir até a igreja. Não apenas por fé, mas porque aquele espaço sempre funcionara como ponto de encontro da cidade. Era ali que informações circulavam com mais facilidade, principalmente em tempos difíceis. Vestiu as bebês com as melhores roupas que tinha e saiu com cuidado, Caramelo logo atrás. O caminho ainda exigia atenção. Havia trechos escorregadios, outros cheios de entulho trazido pela água. Caramelo ia à frente, testando o chão, parando quando sentia algo estranho.
Rosa passou a confiar naquele ritmo. Não apressava, não forçava. Aprenderá que sobreviver naquele momento exigia respeito ao tempo das coisas. Ao chegarem à igreja, o ambiente estava mais cheio do que o habitual. Algumas pessoas rezavam em silêncio, outras conversavam em grupos baixos. O cheiro de vela misturava-se ao da madeira antiga e da umidade trazida do rio. Rosa sentou-se em um banco mais afastado, tentando passar despercebida. Caramelo deitou-se a seus pés, atento. Não demorou para ela sentir um olhar diferente. Ao levantar a cabeça, viu o homem bem vestido parado perto da entrada. Ele não parecia deslocado, mas havia algo em sua postura que chamava a atenção. As mãos estavam unidas à frente do corpo, o olhar sério, carregado de pensamentos. Quando seus olhos encontraram os de Rosa, ele desviou rapidamente. O coração dela acelerou. Não havia dúvida agora. Era o mesmo homem descrito pelos vizinhos. Aquele que aparecia e desaparecia, sempre observando. Rosa sentiu um misto de raiva, curiosidade e algo que não conseguia nomear. Não se levantou, não fez nenhum gesto. Apenas observou. Caramelo percebeu a tensão imediatamente. Levantou a cabeça e fixou os olhos no homem. Seu corpo ficou rígido, mas ele não latiu. Havia aprendido que nem toda ameaça se anunciava com barulho. Às vezes, o silêncio dizia mais. A missa seguiu, mas Rosa pouco ouviu. Sua mente estava ocupada com aquela presença. Quando tudo terminou, o movimento aumentou. Pessoas se cumprimentavam, comentavam sobre o rio, sobre a vida. Rosa se preparava para sair quando ouviu uma voz atrás de si, baixa e hesitante. Ele chamou seu nome com cuidado, como se testasse se tinha o direito de fazê-lo. Rosa virou-se lentamente. O homem estava ali, mais próximo agora. Não havia arrogância em seu rosto, apenas cansaço e algo parecido com arrependimento. Ele disse que precisava falar, que entendia se ela não quisesse, mas que aquilo não podia continuar em silêncio. Rosa sentiu o chão desaparecer por um segundo. Olhou para Caramelo, que continuava atento, e depois para as bebês, tranquilas em seus braços. Respirou fundo e respondeu que falariam, mas ali não era o lugar. Indicou a área externa da igreja, onde o movimento era menor. Do lado de fora, o ar estava pesado, mas fresco. O rio podia ser visto à distância, ainda largo e imponente. O homem começou a falar devagar. Disse que não era da cidade, que tinha recursos, mas também tinha pressões que nunca aprenderá a enfrentar direito. Falou de expectativas, de imagem, de medo de falhar. Não entrou em detalhes, mas deixou claro que acreditara, de forma equivocada, que afastar-se era a única saída. Rosa ouviu tudo em silêncio. Não interrompeu, não acusou. Quando ele terminou, ela falou com firmeza, mas sem gritar. Disse que as bebês estavam vivas, crescendo, protegidas. Disse que nada justificava deixá-las daquela forma, mas que agora o mais importante era o presente, não o passado. O homem abaixou a cabeça. Disse que não queria tirá-las dali à força, que não tinha vindo para causar confusão. Disse que queria ajudar, aprender, fazer parte de alguma forma, se isso fosse possível. A motivação dele não era limpar a própria imagem, mas tentar construir algo que nunca soubera como. Caramelo deu um passo à frente. Não de forma agressiva, mas clara. O homem notou o gesto e comentou que o cachorro parecia entender mais do que muitos humanos. Rosa concordou. Disse que Caramelo tinha sido o primeiro a ver, o primeiro a agir, o primeiro a proteger. Eles combinaram de conversar mais, com calma, em outro momento. Nada foi resolvido ali. Nenhuma decisão definitiva foi tomada. Mas algo tinha mudado. O silêncio tinha sido quebrado. Nos dias seguintes, o homem passou a aparecer com mais frequência, sempre mantendo distância. Às vezes deixava alimentos na porta, outras vezes ajudava discretamente alguém da vizinhança. Não se aproximava das bebês sem permissão. Isso despertou reações diversas na cidade. Alguns desconfiavam. Outros acreditavam que aquilo era um começo. Dona Celina observava tudo com atenção. Seu olhar crítico não desapareceu, mas sua postura começou a mudar. Ela comentou com Rosa que ninguém mudava de um dia para o outro, mas que algumas pessoas precisavam de tempo para aprender. Sua motivação agora era garantir que tudo fosse feito com cuidado, sem impulsos. Caramelo, por sua vez, mantinha o homem sob observação constante.
Cada vez que ele aparecia, o cachorro se colocava em posição estratégica. Não havia hostilidade, mas também não havia confiança total. Aquilo só viria com o tempo, se viesse. Enquanto isso, a cidade começava a se reorganizar após a cheia. Pequenos mutirões surgiam para limpar ruas, recuperar caminhos, consertar o que a água tinha levado. Rosa participou quando podia, sempre com ajuda para cuidar das bebês. A solidariedade, tão presente na cultura local, se fortalecia em tempos difíceis. O barco velho, aquele que iniciará tudo, foi encontrado preso entre galhos mais abaixo no rio. Alguns homens da cidade o trouxeram de volta. A fenda ainda estava lá, visível. Em vez de descartá-lo, decidiram consertá-lo e transformá-lo em algo útil. Surgiu a ideia de uma horta flutuante, algo que já existira ali no passado. O projeto uniu pessoas, trouxe propósito e mostrou que até o que parecia perdido podia ganhar novo sentido. Caramelo acompanhava as reuniões à beira do rio, sempre deitado perto das bebês. O medo da água ainda existia, mas ele já conseguia se aproximar mais, sem tremer. Cada passo era uma conquista silenciosa. Rosa observava tudo com o coração cheio e cansado ao mesmo tempo. Sabia que o caminho ainda seria longo. Nada estava garantido. Mas havia algo diferente no ar. Um equilíbrio frágil começava a se formar entre passado, presente e futuro. À noite, enquanto embalava as bebês, Rosa pensava no quanto sua vida tinha mudado. Pensava no cachorro que dormia ao lado da porta, no homem que tentava reaprender, na cidade que observava e ajudava. Pensava no rio, sempre ali, lembrando que tudo muda, queira ou não. Caramelo abriu os olhos e olhou para ela. Seus olhos já não carregavam apenas alerta. Havia ali uma calma nova, construída com esforço, medo enfrentado e escolhas feitas dia após dia. Nada estava resolvido. Mas, pela primeira vez desde aquela manhã no rio, Rosa sentiu que não caminhava sozinha. E Caramelo, o cachorro de rua que ninguém esperava, seguia sendo o coração silencioso de tudo. O tempo começou a assumir um ritmo diferente na cidade. Depois da cheia, os dias passaram a ser marcados por reconstrução. O barro secava lentamente, rachando sob o sol mais forte, e o cheiro de terra molhada dava lugar ao de madeira cortada e comida sendo preparada em mutirão. A paisagem ainda carregava marcas da água, mas já não transmitia a mesma sensação de ameaça constante. Rosa acordava cedo, como sempre, mas agora havia uma organização nova em sua rotina. As bebês tinham horários mais definidos, dormiam melhor e começavam a reagir aos sons da casa. Um balbucio aqui, um sorriso ali. Cada pequeno avanço enchia Rosa de emoção e também de responsabilidade. Ela sabia que aquele cuidado exigiria constância e paciência, algo que nem sempre fora fácil para ela no passado. Caramelo permanecia firme em seu posto. Já não dormia apenas perto da porta, mas alternava posições, como se entendesse que a casa inteira precisava de vigilância. Quando alguém se aproximava, ele levantava a cabeça, analisava o tom dos passos, o cheiro, o ritmo. Com o tempo, passou a relaxar mais com pessoas conhecidas, mas nunca deixava de observar. O homem bem vestido, que agora alguns chamavam apenas de visitante, continuava aparecendo. Sempre em horários parecidos, sempre com gestos contidos. Às vezes trazia alimentos, outras vezes ferramentas. Não entrava sem ser convidado. Sua motivação parecia clara para Rosa agora. Ele queria fazer parte, mas não sabia como. Estava aprendendo devagar, respeitando limites. Numa tarde quente, enquanto algumas mulheres se reuniam perto da casa de Rosa para costurar panos e trocar histórias, o visitante apareceu novamente. Caramelo percebeu sua aproximação antes de todos e se colocou à frente, atento. Rosa observou o gesto, mas não interveio. Sabia que aquela confiança ainda estava sendo construída. O homem parou a uma distância segura e pediu licença para se aproximar. Rosa concordou com um gesto. Simples. Ele comentou sobre a horta flutuante que começava a tomar forma no barco recuperado. Disse que poderia ajudar com materiais, que tinha conhecimento de irrigação e aproveitamento de espaço. Falava com cuidado, como se cada palavra precisasse ser medida. As mulheres ouviram em silêncio. Algumas trocaram olhares, outras apenas continuaram costurando. A cultura da cidade ensinara a desconfiar primeiro e aceitar depois. Rosa agradeceu a oferta e disse que conversariam sobre isso em grupo. Nada seria decidido sozinho. Caramelo sentou-se,
mantendo o homem em seu campo de visão. Não havia hostilidade, mas também não havia aproximação. O visitante percebeu isso e comentou, quase sorrindo, que o cachorro parecia ser o verdadeiro guardião da casa. Rosa respondeu que ele tinha razão. Nos dias seguintes, o projeto da horta flutuante ganhou força. O barco, antes símbolo de abandono, agora se transformava em espaço de cultivo. Tábuas foram reforçadas, a fenda consertada com técnicas simples usadas há gerações. Terra foi trazida em sacos, sementes distribuídas. O rio, que antes ameaçava, agora sustentava. Rosa participava quando podia, sempre com alguém ajudando a cuidar das bebês. Caramelo acompanhava tudo da margem. No início, mantinha distância. A água ainda despertava desconforto. Mas aos poucos, ele se aproximava mais. Primeiro sentava na areia, depois colocava uma pata, depois outra. Cada avanço era feito no tempo dele, sem pressão. Uma tarde marcou um momento importante. Uma das sementes caiu na água e começou a se afastar. Rosa comentou, mas ninguém se mexeu rápido o suficiente. Caramelo observou, hesitou por um instante e entrou na água rasa. Pegou a semente com cuidado e voltou. O gesto simples arrancou aplausos espontâneos. Caramelo sacudiu o corpo, confuso com a tensão, mas algo dentro dele se fortaleceu ali. A cidade começou a contar aquela história. Não como exagero, mas como símbolo. O cachorro que enfrentava o rio. O cachorro que protegia crianças. Para muitos, aquilo representava mais do que um animal. Representava a ideia de que todos podiam mudar, enfrentar medos, fazer diferente. Dona Celina observava tudo com olhos atentos. Sua postura rígida suavizara bastante. Passava mais tempo na casa de Rosa, ajudando, orientando, protegendo à sua maneira. Sua motivação agora vinha do desejo de garantir estabilidade. Ela sabia que aquela família improvisada precisava de estrutura para continuar. Em uma conversa mais reservada, Dona Celina sugeriu que Rosa pensasse no futuro das bebês de forma prática. Documentos, reconhecimento, segurança. Rosa ouviu com atenção. Sabia que aquele seria um passo difícil, mas necessário. Não se tratava de posse, mas de proteção. O visitante foi incluído nessas conversas, sempre com cautela. Ele se mostrou disposto a colaborar, a seguir orientações, a respeitar processos. Não havia pressa em suas ações. Apenas constância. Isso começou a mudar a percepção de alguns moradores. Caramelo, por sua vez, passou a permitir que o homem se aproximasse mais, sempre sob observação. Em determinado dia, o visitante sentou-se no chão, a uma distância segura, e estendeu a mão aberta, sem tocar. Caramelo observou, farejou o ar e, depois de alguns segundos, permaneceu ali. Não houve contato, mas houve aceitação daquele espaço compartilhado. As bebês começaram a reagir ao cachorro. Seguiam seus movimentos com os olhos, soltavam sons quando ele se aproximava. Caramelo parecia perceber isso e se aproximava com cuidado, deitando ao lado da caixa, como fizera desde o início. A conexão entre eles crescia de forma natural. O ambiente da casa também mudava. Onde antes havia improviso, agora havia organização. Um berço simples foi construído com a ajuda da comunidade. Roupas foram doadas. A cozinha ganhou mais movimento. O cheiro de comida voltou a ser constante, misturando-se ao som de conversas e risadas baixas. Mesmo assim, nem tudo era fácil. Rosa enfrentava noites de exaustão, momentos de dúvida, preocupações financeiras. Em alguns dias, sentia o peso de ter escolhido um caminho tão complexo. Nessas horas, Caramelo parecia perceber. Aproximava-se mais, encostava o corpo, ficava presente. Sua lealdade silenciosa funcionava como âncora. Uma manhã, ao levar as bebês para tomar sol na varanda, Rosa percebeu o rio mais baixo. As margens começavam a reaparecer, revelando plantas que resistiram à cheia. Aquela mudança trouxe alívio. O ambiente se transformava mais uma vez, agora em direção à estabilidade. O visitante se aproximou e comentou sobre a possibilidade de investir em melhorias na casa, respeitando o jeito simples do lugar. Rosa ouviu com cautela, mas não rejeitou a ideia. Tudo seria feito aos poucos, com diálogo. Caramelo observava a cena deitado ao sol. Pela primeira vez desde o início de tudo, parecia relaxado de verdade. O medo do rio ainda existia,
mas já não dominava. Ele aprenderá que podia entrar e sair, que podia ajudar sem se perder. A cidade, que antes apenas observava, agora participava. As decisões passaram a ser coletivas. A história das bebês deixou de ser segredo e passou a ser responsabilidade compartilhada. A cultura local, baseada em união e apoio, mostrava sua força. Rosa, ao fim de um dia longo, sentou-se na porta de casa e olhou o céu alaranjado do entardecer. Caramelo deitou-se ao seu lado. As bebês dormiam tranquilas. O visitante se despediu com um aceno respeitoso. Dona Celina fechava a conversa com alguém na rua. Nada estava perfeito. Ainda havia desafios. Mas algo sólido começava a se formar. Não por acaso, não por sorte, mas por esforço diário, escolhas conscientes e coragem de enfrentar o que assustava. Caramelo fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do chão e o som distante do rio. Ele não sabia o que viria depois, mas sabia que tinha encontrado seu lugar. E isso, para ele, já era uma grande vitória. Os meses seguintes trouxeram uma mudança sutil, porém constante, no ritmo da cidade e na vida de Rosa. O rio já não ameaçava como antes. Suas margens estavam mais largas, revelando trilhas antigas que voltavam a ser usadas. A água seguia firme, respeitável, mas agora parecia em acordo com quem vivia ao seu redor. O barulho da correnteza, antes inquietante, tornará-se quase um som de fundo, parte da paisagem sonora do cotidiano. Na casa de Rosa, a rotina ganhava forma definitiva. As bebês já reconheciam vozes, reagiam ao som da panela no fogão, acompanhavam com os olhos cada movimento de Caramelo. Ele, por sua vez, parecia entender que era observado. Aproximava-se devagar, deitava perto, deixava que mãos pequenas tocassem seu pelo com curiosidade. Em certos momentos, levantava-se e se afastava um pouco, respeitando seu próprio limite, mas sempre voltava. Rosa observava aquela interação com o coração aquecido. Havia dias em que o cansaço era grande, em que as contas preocupavam, em que o futuro parecia pesado demais para pensar. Mas bastava olhar aquela cena simples para lembrar por que continuava. Tudo ali tinha sido construído passo a passo, sem atalhos. O visitante passou a ser presença mais frequente, sempre discreta. Já não causava tanto estranhamento. Cumprimentava vizinhos, ajudava nos mutirões, participava das decisões coletivas quando convidado. Não tomava frente, não impunha ideias. Sua motivação agora era clara para todos. Queria reparar, aprender, fazer parte sem dominar. Caramelo continuava atento. Já aceitava a presença do homem, mas mantinha certa distância. Em algumas tardes, deitava-se entre ele e as bebês, como se lembrasse a todos qual era seu papel ali. O visitante respeitava isso. Nunca tentou se impor sobre o cachorro. Pelo contrário, parecia compreender que a confiança de Caramelo era algo que precisava ser conquistado, não exigido. Um acontecimento importante marcou aquele período. A cidade organizou uma celebração simples à beira do rio, uma tradição antiga que simbolizava gratidão pela terra e pelas águas depois de tempos difíceis. Havia música, comida compartilhada, histórias contadas pelos mais velhos. Rosa hesitou em ir, preocupada com as bebês e com o movimento, mas foi incentivada por Dona Celina e outras mulheres. No dia da celebração, o ambiente estava diferente. O cheiro de comida típica se espalhava pelo ar, misturado ao som de risadas e conversas animadas. As cores das bandeirinhas refletiam na água mais calma do rio. Rosa chegou com as bebês nos braços, Caramelo logo atrás. A presença dele chamava atenção, mas agora vinha acompanhada de sorrisos e comentários carinhosos. Durante a celebração, alguém contou a história do barco transformado em horta, da cheia superada, da união da comunidade. Sem citar nomes, mencionou o cachorro que enfrentou o rio quando ninguém esperava. O público aplaudiu. Caramelo, confuso com o barulho, levantou-se e procurou Rosa com o olhar. Ela se abaixou e fez carinho em sua cabeça. Acalmando, aquele momento teve impacto profundo. Rosa percebeu que a história deixará de ser apenas dela. Pertencia à cidade. Aquilo trazia conforto, mas também responsabilidade. Sabia que as decisões futuras precisariam ser tomadas com ainda mais cuidado. Durante a festa, o visitante aproximou-se com cautela. Perguntou se podia segurar uma das bebês por alguns minutos. Rosa hesitou, observou Caramelo, sentiu o próprio coração acelerar. Depois assentiu.
O homem segurou a criança com cuidado extremo, como se temesse errar qualquer movimento. Seu rosto se transformou. Havia ali emoção contida, mas também respeito. Caramelo se aproximou devagar. Observou a cena por alguns segundos, depois sentou-se ao lado. Não houve rosnado, não houve tensão. Apenas vigilância tranquila. Aquilo foi notado por muitos. Para alguns, aquele gesto dizia mais do que qualquer discurso. Com o passar das semanas, Rosa começou a tratar de questões práticas com mais seriedade. Com o apoio de Dona Celina e de outras mulheres da cidade, iniciou processos para garantir estabilidade às bebês. Tudo era feito com transparência, diálogo e respeito. O visitante acompanhava, sem pressionar, aceitando cada passo no tempo necessário. Houve dias difíceis. Momentos em que o dinheiro quase não deu, em que uma das bebês ficou mais inquieta, em que o cansaço emocional pesou. Em uma dessas noites, Rosa sentou-se no chão da cozinha e chorou em silêncio, sentindo-se pequena diante de tudo. Caramelo se aproximou, deitou a cabeça em seu colo e permaneceu ali, imóvel. Aquela presença silenciosa foi suficiente para que ela respirasse fundo e se levantasse novamente. O ambiente da casa também refletia mudanças. Pequenos reparos foram feitos. A porta dos fundos foi reforçada. Um espaço foi criado no quintal para que Caramelo pudesse descansar ao sol sem perder a visão da casa. Tudo simples, mas funcional. Nada ali era luxo. Era cuidado. O rio continuava sendo parte constante da vida. Rosa passou a ir até a margem com mais frequência, não apenas por necessidade, mas por hábito. Caramelo a acompanhava. No início, mantinha distância. Depois, começou a entrar um pouco mais na água, sempre em áreas rasas. O medo ainda existia, mas agora era controlado. Ele aprenderá seus próprios limites. Em uma tarde silenciosa, enquanto o sol refletia na água calma, Caramelo entrou no rio até a altura do peito e parou. Olhou ao redor, respirou fundo, depois voltou. Rosa observou de longe, emocionada. Aquilo era mais do que um gesto físico. Era uma conquista interna. A cidade percebeu essas mudanças. O cachorro que antes evitava a água agora caminhava com segurança. A mulher que antes vivia sozinha agora era parte de algo maior. As bebês, que chegaram envoltas em incerteza, agora cresciam cercadas de cuidado. O visitante, em conversa com Rosa, comentou sobre o desejo de permanecer na cidade por mais tempo. Disse que ali encontrara algo que nunca tivera antes. Não pediu nada em troca. Apenas compartilhou. Rosa ouviu, sem prometer. Sabia que o futuro não precisava ser decidido de uma vez. Caramelo observava essas conversas sempre à distância, mas atento. Em certos momentos, deitava-se perto do homem, não encostado, mas próximo o suficiente para indicar tolerância. Era o máximo que oferecia por enquanto. A horta flutuante começou a dar resultados. Pequenas colheitas foram feitas, distribuídas entre os moradores. Aquilo trouxe orgulho coletivo. O barco, antissímbolo de algo doloroso, agora representava transformação. Tudo isso reforçava a ideia de que nada precisava permanecer como começou. Em uma noite tranquila, com o som de grilos e o rio refletindo a lua, Rosa sentou-se na varanda com as bebês dormindo. Caramelo deitou-se aos seus pés. Ela olhou para o céu e pensou em tudo o que havia acontecido desde aquela manhã distante. Nada fora fácil. Tudo exigirá esforço, medo enfrentado, escolhas difíceis. Caramelo abriu os olhos e olhou para o rio uma última vez naquela noite. Já não sentia o aperto no peito como antes. O rio continuava sendo o rio. Mas ele tinha aprendido que podia conviver com ele sem se perder. A cidade dormia tranquila. A casa respirava calma. E, naquele silêncio cheio de significado, ficava claro que o que havia sido construído ali não era fruto de acaso, mas de coragem, paciência e lealdade. Os dias começaram a se tornar mais longos e claros. A cidade, lentamente, retornava à rotina, mas o rio continuava a ensinar lições silenciosas. Rosa percebia que cada mudança da água refletia, de certa forma, as mudanças em sua própria vida. A correnteza já não parecia apenas ameaça, agora tinha nuances de cuidado, respeito e observação. Era impossível ignorá-lo, impossível não se adaptar a ele, impossível não aprender. As bebês continuavam crescendo, seus primeiros passos se aproximando a cada semana. O riso delas preenchia a casa de Rosa,
misturando-se aos sons da vizinhança, às conversas na rua e ao latido ocasional de Caramelo, que ainda se mantinha como guardião fiel. O cachorro, mesmo com o pelo já mais claro de tanto sol, continuava alerta, atento às pequenas mudanças no ambiente. Cada movimento, cada som era analisado com precisão quase humana. O visitante, que aos poucos se integrava à rotina da casa, demonstrava agora uma confiança crescente. Ele ajudava a cuidar das bebês, carregava a água para a horta, trazia algumas ferramentas e observava Caramelo. Rosa notava que, por mais que tivesse medo de confiar plenamente, seu coração suavizava diante de gestos consistentes. Ele não tentava controlar nada, apenas oferecia presença e ajuda. Sua motivação já não era só reparar, mas aprender a viver diferente, a assumir responsabilidade com delicadeza. Um acontecimento inesperado aconteceu em uma manhã de vento forte. A corrente do rio arrastou alguns galhos e detritos em direção à margem, ameaçando a horta flutuante. Rosa correu, o coração acelerado, e Caramelo foi imediatamente ao seu lado. Sem hesitar, ele entrou na água mais profunda que já enfrentará e ajudou a empurrar os galhos para longe. A água fria e o barulho das correntes não o assustaram. Ele voltou exausto, mas vitorioso, e Rosa o abraçou com força, emocionada. O gesto do cachorro, silencioso e determinado, era prova viva de que coragem se constrói com ação, mesmo quando há medo. A partir desse momento, algo mudou na percepção das pessoas da cidade. Aqueles que antes observavam com desconfiança passaram a considerar a presença de Rosa, das bebês e de Caramelo como um símbolo de persistência. A solidariedade ganhou força, e mais vizinhos passaram a colaborar na horta, no cuidado com a casa e em pequenos reparos na rua. A cidade, marcada pelo passado recente de enchentes, entendia agora que reconstrução não é só física, mas emocional. Rosa, com o tempo, aprendeu a equilibrar momentos de descanso e cuidado. Ainda havia dias em que o cansaço ameaçava dominá-la, mas a presença das bebês e a lealdade de Caramelo ofereciam força silenciosa. Em uma tarde particularmente quente, enquanto ajustava a rede de descanso no quintal, ela observou Caramelo deitado sob a sombra de uma árvore, os olhos semicerrados, respirando de forma tranquila. Aquele instante simples era um lembrete de que pequenas vitórias diárias têm um valor imenso. O visitante, percebendo a evolução de Rosa e de Caramelo, propôs ajudar com a parte administrativa da horta. Sugeriu que registrassem cada colheita, cada plantio, para entender melhor o ciclo e otimizar recursos. Rosa, embora reticente no início, aceitou a proposta. A motivação dele estava alinhada, não queria apenas ajudar fisicamente, mas também garantir que os esforços fossem sustentáveis a longo prazo. A colaboração trouxe mais organização, mas também novos desafios, como manter a consistência de plantio em dias de chuva ou vento forte. Caramelo, observando cada passo, continuava a ser protetor e vigilante. Em algumas ocasiões, seu comportamento preveniu acidentes com as bebês, como quando uma delas quase engatinhou para perto da água. Ele entrou rapidamente, empurrando a criança de volta com cuidado. Rosa percebeu que o cachorro não apenas agia por instinto, mas também aprendia com os padrões da casa, antecipando perigos. O vínculo entre eles se fortalecia, baseado em confiança mútua e compreensão silenciosa. Uma noite, durante uma conversa sob o céu estrelado, Rosa e o visitante discutiram sobre o futuro das bebês. Ele sugeriu atividades para estimular a coordenação motora e o aprendizado sensorial, sempre respeitando o ritmo das crianças. Rosa, inspirada pelas ideias, começou a planejar pequenas atividades diárias, usando materiais simples, como conchas, galhos e folhas do rio, reforçando o vínculo das meninas com a natureza e a cultura local. O rio, como sempre, era presença constante. Às vezes tranquilo, às vezes agitado, mas sempre influente. Ele ensinava paciência, adaptação e respeito. Rosa percebeu que cada mudança na correnteza refletia também em seu estado emocional. Caramelo parecia compreender cada nuance, sempre ajustando seu comportamento para proteger e apoiar. Eles se tornaram uma equipe silenciosa, interdependente, aprendendo juntos com cada desafio. Um obstáculo significativo surgiu quando fortes chuvas ameaçaram a estabilidade da horta flutuante. A correnteza aumentou e as plantas começaram a se deslocar. Rosa entrou em pânico por alguns instantes, mas Caramelo, percebendo a gravidade, entrou na água novamente, ajudando a estabilizar os vasos improvisados. O visitante trouxe cordas e reforços de madeira, e juntos conseguiram proteger a horta.
A vitória foi alcançada com esforço coletivo, mas todos saíram cansados e molhados, lembrando que conquistas exigem sacrifício. Ao longo dos dias, pequenos gestos foram criando uma rede de confiança e carinho. A cidade reconhecia o esforço de Rosa, a dedicação silenciosa de Caramelo e a tentativa constante do visitante de contribuir. As bebês, cercadas por esse ambiente seguro e amoroso, começaram a demonstrar maior curiosidade e iniciativa. A vida, que antes parecia instável, começava a ganhar ritmo, e a sensação de medo constante ia perdendo força. Caramelo continuava sendo protagonista silencioso. Cada gesto, cada ação, mostrava não apenas coragem física, mas também inteligência emocional. Ele entendia o tempo, respeitava limites e aprendia a confiar nos humanos ao seu redor. Rosa observava e se emocionava com cada avanço, sentindo que todo o esforço anterior estava finalmente sendo recompensado. A horta flutuante, estabilizada e produtiva, tornou-se símbolo de resistência e esperança. A comunidade passou a visitar regularmente, aprendendo técnicas simples, contribuindo com trabalho e materiais. O barco, antes abandonado e danificado, agora carregava vida e aprendizado. Cada folha, cada fruto, cada semente tinha história, esforço e cuidado por trás. O visitante, vendo os frutos de seu envolvimento, sentiu um senso profundo de pertencimento. Sua motivação estava agora consolidada. Não se tratava de reparar erros, mas de construir algo positivo e duradouro. Rosa percebeu isso e sentiu uma mistura de alívio e gratidão. A vida, mesmo com desafios, mostrava sinais claros de transformação. Caramelo, depois de mais um dia intenso, deitou-se na margem do rio, observando a água refletir a luz do entardecer. Seus olhos mostravam serenidade e alerta. Ele não tinha pressa, não precisava provar nada a ninguém, apenas cumpria seu papel com dedicação e amor silencioso. Rosa, sentada ao lado, olhou para ele e sorriu, entendendo que juntos haviam superado medos, construído confiança e aprendido a viver com coragem. O sol daquela manhã iluminava a cidade com uma intensidade dourada, como se quisesse celebrar cada pequena vitória que havia sido conquistada. A água do rio refletia o céu limpo, brilhando e ondulando suavemente, trazendo uma sensação de paz que parecia nova para todos. A cidade respirava tranquila, mas o que acontecia na casa de Rosa era ainda mais marcante. Tudo que fora construído nos meses anteriores atingia um ponto de equilíbrio e alegria que parecia impossível no início da história. Rosa despertou cedo, como sempre, sentindo o cheiro do café sendo preparado na cozinha. O ar estava fresco, e a brisa carregava o perfume das flores recém-plantadas na horta flutuante. As bebês dormiam profundamente, embaladas pelo som distante da água e pelo canto de pássaros que retornavam aos galhos das árvores próximas. Ao observar aquelas pequenas, Rosa sentiu uma onda de emoção difícil de descrever. Cada conquista, cada noite em claro, cada momento de incerteza havia valido a pena. Caramelo já estava alerta, sentado perto da porta, observando a rua. Seus olhos refletiam inteligência e afeto. Ele parecia perceber que algo especial estava acontecendo naquele dia. Havia uma expectativa no ar, e ele, mais do que ninguém, sabia que sua lealdade seria recompensada de forma única. Ao perceber que Rosa se preparava para levar as bebês até o quintal, Caramelo levantou-se e caminhou até elas, farejando, acompanhando com cuidado cada movimento. As meninas riram ao tocar seu pelo, e Rosa sentiu o coração aquecer com a naturalidade daquele momento. O visitante já estava na margem do rio, aguardando discretamente, como de costume. Desta vez, porém, havia um brilho diferente em seu olhar. Ele segurava algumas ferramentas para a horta, mas também levava consigo um gesto de reconhecimento. Sabia que a transformação não era só física, mas emocional e social. Sua presença silenciosa indicava que havia aprendido, aos poucos, o valor da paciência, do cuidado e da lealdade. A horta flutuante estava vibrante naquele dia. Pequenas folhas verdes surgiam entre os vasos, e algumas frutas já estavam maduras o suficiente para serem colhidas. Rosa conduziu as bebês até o barco com delicadeza, permitindo que tocassem a água e os galhos, sentindo a textura do rio e da natureza. Caramelo acompanhava a cada passo, mantendo-se vigilante, mas deixando que a curiosidade das meninas florescesse sem medo. Um acontecimento inesperado trouxe ainda mais emoção. Um grupo de crianças da cidade aproximou-se do barco, curioso para conhecer a horta. A presença delas trouxe risadas e perguntas, e Rosa percebeu que sua história, antes silenciosa, agora inspirava outros.
A cultura local de compartilhar conhecimento e cuidado com a comunidade havia se manifestado plenamente. Ela sorriu para as meninas, que agora interagiam com os visitantes, e sentiu uma sensação de realização profunda. Caramelo, sempre atento, percebeu uma mudança no comportamento das crianças e passou a se aproximar com cuidado. Farejou cada um, permitindo que eles tocassem seu pelo sob supervisão. A confiança que ele concedia não era gratuita, era fruto de experiência, paciência e reconhecimento do esforço alheio. As crianças, encantadas, aprenderam rapidamente que aquele cachorro era especial, e não apenas por sua coragem, mas pela dedicação silenciosa a quem amava. O visitante aproveitou o momento para mostrar algumas técnicas simples de cuidado com as plantas, incentivando as crianças a participarem ativamente. Rosa observava, emocionada, ao ver o quanto a comunidade podia se unir em torno de algo tão simbólico. Cada gesto era carregado de significado. Não se tratava apenas de plantar, mas de cultivar responsabilidade, empatia e confiança. Durante a tarde, um desafio inesperado surgiu. Uma pequena corrente de água invadiu a margem onde o barco estava atracado, empurrando alguns vasos e provocando pequenos desequilíbrios. Rosa ficou tensa, mas Caramelo reagiu imediatamente. Sem hesitar, entrou na água, empurrando com o corpo os vasos mais próximos, estabilizando-os. O visitante correu para ajudá-la, segurando os vasos que se moviam com a correnteza. Juntos, conseguiram controlar a situação. Foi um esforço coletivo, mas também uma prova de que a persistência e a união sempre superam obstáculos. Após o episódio, Rosa sentou-se no banco de madeira próximo ao rio, respirando fundo, com Caramelo deitado ao seu lado. Ele olhou para ela com os olhos que pareciam dizer que tudo havia valido a pena. As bebês brincavam próximas, sem perceberem a intensidade daquele momento. Rosa percebeu que não eram apenas pequenas conquistas, era a construção de uma vida inteira baseada em coragem, amor e paciência. No fim da tarde, um gesto emocionante consolidou a história. O visitante aproximou-se de Rosa, carregando um pequeno cesto de frutas recém-colhidas da horta. Ele ofereceu a Rosa e disse que queria compartilhar aquele momento, sem palavras exageradas, apenas reconhecendo o quanto tudo havia mudado. Rosa aceitou, e Caramelo sentou-se ao lado, farejando o cesto, como se compreendesse a importância daquele instante. O rio, agora calmo, refletia o céu vermelho do entardecer. As margens revelavam o trabalho de reconstrução, o esforço coletivo, as marcas de dedicação da cidade e da casa de Rosa. Cada detalhe falava de resiliência, de coragem e de esperança. O cheiro da terra úmida misturado ao aroma das frutas recém-colhidas preenchia o ar, criando uma atmosfera de completude e harmonia. Em um momento de silêncio, Rosa olhou para Caramelo e para as bebês, sentindo que cada sacrifício, cada noite de preocupação, cada esforço individual e coletivo havia sido recompensado. Caramelo, deitado ao lado dela, parecia compartilhar da mesma emoção silenciosa, seus olhos brilhando sob a luz dourada. Era uma vitória sentida, não anunciada, mas profunda e inesquecível. O visitante, percebendo a profundidade do momento, sentou-se discretamente ao lado de Rosa e disse poucas palavras: "Vocês construíram algo que ninguém pode tirar." Rosa sorriu, emocionada, e agradeceu sem precisar de mais explicações. Caramelo farejou a mão dele, como se reconhecesse o valor da presença constante e do esforço sincero. Quando a noite caiu, a casa estava iluminada por pequenas lanternas, espalhadas pelos cantos. O barulho do rio, agora suave, acompanhava o ritmo do vento nas árvores. As bebês dormiam tranquilas, abraçadas, seguras. Rosa sentou-se na varanda, sentindo a brisa acariciar o rosto, enquanto Caramelo deitava aos seus pés. O visitante observava de longe, em silêncio, respeitando aquele momento de paz. A história que começou com medo, abandono e incerteza terminou em união, coragem e amor. Rosa, as bebês e Caramelo haviam transformado desafios em oportunidades, aprendendo a conviver com medos, a respeitar limites e a construir confiança. O rio, que antes era símbolo de ameaça, tornou-se professor silencioso, mostrando que paciência, coragem e lealdade trazem resultados duradouros. Naquela noite, Rosa olhou para as estrelas refletidas no rio e sentiu uma gratidão profunda. Tudo que fora construído, cada gesto de cuidado e coragem, cada sacrifício e vitória, convergiam para aquele momento. Caramelo, respirando tranquilo, parecia entender que ele também fazia parte daquela recompensa, silenciosa, mas intensa. A cidade, testemunha silenciosa de tanta transformação,
Já não via Rosa, Caramelo e as bebês como simples moradores. Eles eram símbolos vivos de esperança, persistência e amor verdadeiro. O barco, a horta, o rio e a casa se tornaram uma extensão da história coletiva. Cada passo dado representava a força de quem não desistiu, de quem confiou no impossível e conseguiu torná-lo real. Naquele fim de dia, com o céu tingido de tons quentes e a brisa suave acariciando todos, Rosa sorriu pela primeira vez sem preocupação, apenas plena. As bebês dormiam seguras, Caramelo repousava aos seus pés, e o visitante compartilhava silenciosamente a alegria de fazer parte daquela família improvável. Era o ápice de um caminho longo, difícil e repleto de desafios, mas que culminava em uma vitória que ninguém poderia tirar. O rio, constante e sereno, parecia sorrir junto com eles. A vida, cheia de obstáculos, provava que o amor, a paciência e a coragem criam raízes profundas que ninguém pode apagar. E naquele cenário, Rosa, Caramelo, as bebês e todos que participaram dessa jornada podiam finalmente sentir a plenitude de uma história que começou com medo e terminou com felicidade, esperança e emoção intensa. Fim. Você chegou até aqui? Então comente estágio, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.